Então, quando assim, como é que a gente resolve a insegurança técnica? O primeiro passo é você fazer a técnica que eu ensino na mentoria, que é a técnica das etapas, técnica das etapas. Todo projeto que você for fazer, todo licenciamento que você for fazer, todo trabalho que você for fazer, a sua missão inicial é entender aquilo ali como se fosse um quebra-cabeça que tem as peças e que você tem que ir montando aquilo ali por etapas. O que mais me deixava com dificuldade na hora de fazer esses trabalhos era que eu pensava logo no todo. Cara, licenciamento, tenho que licenciar isso aqui. O que eu preciso fazer depois, agora? Quais os projetos que eu preciso executar? E eu fiz essa técnica para que a gente consiga fazer uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, para elaborar um PRAD, eu vou falar um pouco do que eu falei lá da aula, do YouTube, e um pouco que tem na mentoria. Então, qual é o primeiro passo na hora de elaborar um PRAD, por exemplo? É você analisar o tempo de referência. Então, a sua preocupação inicial é analisar o tempo de referência. Depois que analisa o tempo de referência, então vamos montar um checklist de campo. Então, pega o tempo de referência, monta o checklist de campo. Depois, vamos marcar a vistoria. Então, é uma coisa de cada vez. Quando você trata dessa forma, você consegue ter mais clareza do próximo passo. A ideia, Anne Allen, é você sempre olhar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E as coisas vão simplificando. Recentemente, eu fiz um projeto bem interessante, está até aqui, ó. Não sei se você está acompanhando os stories, que é um projeto de implantação de uma usina de reciclagem. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tenho 8 anos de experiência na consultoria ambiental, eu nunca fiz um projeto desse na minha vida. E como foi que eu consegui fazer? Porque eu fui fazendo por etapas. O que eu tenho que colocar no primeiro parágrafo? É isso. Depois, depois eu penso no próximo parágrafo. Depois eu penso no próximo parágrafo. Então, a técnica para você vencer essa insegurança e ir fazendo os trabalhos da forma correta é essa. Se você tem um cadastro ambiental rural para fazer, o seu desafio é entender quais são os passos. Então, no caso do cadastro ambiental rural, tem uma aula minha no YouTube, bem básica, né? Na mentoria tem uma aula muito mais detalhada, mas lá eu falo mais ou menos o passo a passo. Primeiro passo, verificar se aquela área realmente não tem cadastro ambiental rural, porque às vezes o proprietário tem o carro, mas não sabe que tem, ou acha que não tem, mas na verdade tem. Isso acontece. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que verificar se realmente não existe nenhum cadastro ambiental rural em cima daquele imóvel. Então, qual é o primeiro passo? Para verificar isso, eu preciso ter pelo menos um ponto georreferenciado daquele imóvel, tá? E nesse ponto georreferenciado, ir lá no SICAR, que é online. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Esse site aqui, você consegue verificar todas as áreas, todos os imóveis do Brasil que já tem um cadastro e os que não tem. Você vem aqui em consulta pública e, de novo, em consulta pública, ele vai baixar aqui um mapa, aí você me diz aí se você está vendo, tá? Sim. Tá carregando aqui, ó, 94, 95, 96, 97, tá. E aí, você consegue ver, por exemplo, se eu quisesse ver aqui, ó, no estado do Ceará, um exemplo, um imóvel dentro de um município do estado do Ceará. Eu iria no município, eu posso até pesquisar aqui, ó, pesquisar pelo número do carro, eu ia no município e esses quadradinhos aqui, eles são cadastros ativos. Por exemplo,
esse quadradinho aqui, se você clicar, ele vai ampliar as informações do imóvel, ok? Então, quando você vai fazer um cadastro ambiental rural, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se aquele imóvel realmente tem um CA ou não. Então, você vai no município, vai lá, você tem que conhecer onde é o imóvel, você tem que saber pelo menos um ponto, um georreferenciamento, alguma coordenada. Isso aí é simples, você pode usar o seu celular, você não precisa nem comprar um GPS, tá? Pelo celular tem aplicativos que você consegue fazer isso. E aí você pega um ponto e olha, tá? Então, esse é o primeiro passo. Se não tiver cadastro ambiental rural, é que você vai dar continuidade ao trabalho. Se já tiver, aí você tem que verificar, por exemplo, se esse cadastro ambiental rural é realmente dele ou se foi algum vizinho que fez errado, que pode acontecer, e aí caiu em cima do imóvel dele, se for ter que retificar. Então, tudo isso é um passo a passo. Se a gente for analisar aqui, tudo isso você tem que construir um passo a passo. Então, se você vai fazer um CA, qual é o primeiro passo? Verificar se já tem CA ou não. Não tendo cadastro ambiental rural, aí você dá continuidade ao trabalho, que é o quê? O que é que você precisa para ter um CA? O que é que você precisa para fazer um cadastro ambiental rural? Você precisa ter a delimitação do imóvel desenhada, você precisa ter o local onde ele vai fazer a reserva legal. Tudo isso você pode fazer por aqui, ó. Um smartphone comum. Na mentoria eu ensino como é que você faz essa coleta no campo, mas é bem simples. Você baixa um aplicativo e aí faz a coleta dos dados. E aí você vai desenhando a área de reserva legal e a área do imóvel. Aí você pergunta se ele já tem essa delimitação, se o cliente já tem ou se não tem. Então, esse é o segundo passo. Terceiro, aí você vai a campo. Terceiro passo, vai a campo. Para quê? Para verificar realmente os limites são aqueles mesmo. Vai com alguém que sabe os vértices do imóvel, que conhece o imóvel. Tá? Às vezes é um empreendedor, às vezes é alguém que toma de conta dos terrenos dele. E aí você vai fazer essa verificação. Faz parte do seu trabalho também sugerir uma área de reserva. Então, você vai pegar a porcentagem de reserva legal, que é, no caso, para a sua situação, que isso vai variar, tá? No novo Código Florestal. E aí você vai sugerir, como é que você sugere um local de reserva legal? Um local que tem vegetação nativa, um local que ele não vai querer mexer, um local onde não vai haver interferência antrópica, tem que ser na porcentagem. Então, pode ser um local só ou pode ser um local estratificado dentro do imóvel. Posso pegar uma parte da reserva aqui, outra parte ali, de modo que não vá haver interferência. Existem casos onde é possível você interferir no reserva legal, mas é bem mais burocrático, é mais complicado. E na maioria das vezes você pode fazer um planejamento de uma área com o cliente que ele não vai interferir. Isso vai facilitar a vida dele, tá? E depois que você tem tudo isso, ou seja, delimitar o desenho em KML, que é o arquivo que é reconhecido no GUAF, do imóvel, o desenho da reserva legal, você já consegue fazer o cadastro ambiental rural. Você só vai pegar os dados, o nome dele, RG, CPF, nome da mãe, tá? Enfim, esses dados, o nome do imóvel, ok? O tamanho da área do imóvel, que são dados que você pega num checklist. Então, lá na mentoria, você ganha você tem lá, tem uma parada que o nome é Biblioteca da Prática, tá? Nessa biblioteca são arquivos em PDF que você vai usar no seu dia a dia, nos seus projetos. Então, tem checklist de campo, tem esse checklist para cadastro ambiental rural, tem checklist de acompanhamento de empreendimentos, checklist de execução de PRAD, com todas as tabelas que você vai preencher lá no acompanhamento. Você vai imprimir isso para você e vai usar no seu dia a dia, tá? E aí, você consegue elaborar o CA. Porque a terceira etapa do CA é no software do SICAR. E lá na mentoria tem lá todo o passo a passo do como é que você vai fazer esse cadastro ambiental rural. Quais botões você vai apertar, como é que você vai enviar os arquivos. Mas basicamente, Aniale, você vai entrar e você vai preencher as informações. Vai chegar um momento que você vai importar os KMLs e você vai preencher alguns dados que o próprio sistema vai te perguntar. Você vai baixar um arquivo, tá? E vai entrar no site de novo, naquele site que eu te mostrei, e vai enviar esse arquivo e o recibo sai na hora. Então, o cadastro ambiental rural é um serviço que tem muita demanda, que é relativamente, dependendo do caso, de rápida execução, de fácil execução, e que faz você ter faturamentos rápidos ali dentro da sua consultoria. Porque praticamente todos os processos precisam de um carro. Se o cara vai no banco, ele vai precisar, para algum crédito rural, alguma coisa desse tipo, vai precisar mostrar o carro. Licenciamento ambiental para áreas de imóveis rurais,
vai precisar do CA. Então, tudo isso, se você souber fazer um CA bem feito, você vai ter demandas para atuar na sua região. Pois é. Então, eu acredito que quando você usa essa técnica das etapas, você consegue desenrolar melhor. Ainda mais se você tiver um acompanhamento.